O que tem acontecido muito ultimamente, chegam muitos pacientes, às vezes prontos para operar, vindo de outras equipes, e a pessoa achou que o preparo era simplesmente fazer exame, né, ter os laudos e tudo mais, e na verdade isso para nós não é preparo para a cirurgia, né? O preparo para a cirurgia é o paciente começar a entrar dentro daquilo que a equipe julga importante para o seu segmento. A gente não quer simplesmente um laudo, né? Só um minutinho. Sim, sim. Então, às vezes a pessoa vem, doutor, mas eu já estou com tudo pronto, aqui é só marcar de operar. Sim, calma, e o preparo para a cirurgia? Não, o preparo está aqui os exames, mas preparo não é isso, né? Eu acho que o preparo, né? o preparo é, estou melhorando minha vida, estou emagrecendo, já estou seguindo uma alimentação saudável, já estou fazendo um exercício, já estou botando em prática o que a Michele me falou, o que a psicóloga me falou, já estou pronta e já estou pronto e já sei o que eu vou precisar mudar na minha vida, né? Então, às vezes as pessoas não entendem esse nosso objetivo, e eu acho que talvez essa seja a grande diferença, né? Preparo burocrático, ter laudos e ter exames é uma coisa. Preparo médico, nutricional, entender o processo, entender o que é uma cirurgia bariátrica, quais são suas novas necessidades na vida, o que você vai ter que tomar de suplementação, quanto que isso vai custar, né, Michele? Às vezes eu pergunto assim, doutor, já fiz tudo, está tudo pronto. Tá, o que você vai ter que tomar de suplemento? Não sei. Quanto você vai gastar nesse suplemento? Não sei. Qual que é a sua nova necessidade de proteína? Não sei. O que vai acontecer com a minha massa muscular? Por que essa história de precisar de exercício? Também não sei, não fui informado, né? Então, mais do que ter laudos e papéis, é importante que os pacientes entendam uma filosofia de trabalho e os valores da equipe que está te abraçando, né? O mais importante é a saúde da pessoa, né? Que a gente cuida de saúde, né? Exatamente, melhorar a saúde, porque no nosso entendimento, você perder um pouco de peso, você controlar a tua glicose, a tua pressão, você desinchar um pouco o fígado, são todas passos importantes para você ter uma cirurgia com segurança e você entender o seu pós-operatório, né? Então, às vezes a pessoa tem aquele pensamento errado que vou aproveitar e fazer todas as despedidas porque agora eu vou operar. Mas seria a mesma coisa que vou aproveitar para fumar muito antes de fazer uma cirurgia de câncer, né? Exatamente. Então, hoje, eu acho que cirurgia bariátrica metabólica virou uma especialidade médica. Poucos têm essa titulação, mas virou uma especialidade médica por conta disso. Desse envolvimento de equipe, de preparo, de nutrição, de melhorar o diabetes, a hipertensão, de pensar na composição corporal, na massa muscular. Eu acho que isso é uma das nossas maiores aflições, né? Mostrar para as pessoas que tem que ter um conhecimento geral de todo o processo, tem que existir um preparo, melhorar a saúde, né? E entender que segmento de um paciente bariátrico é a longo prazo. Vou contar para vocês uma história interessante que aconteceu hoje. Eu recebi uma paciente hoje que veio pronta de outro colega cirurgião, né? Ela está com tudo pronto para operar. E eu fiz algumas perguntas para ela. Ela não sabia absolutamente nada sobre a técnica, sobre o preparo, sobre a suplementação. Eu disse, mas como que você está preparada para operar? Não, meu marido também é operado em casa e ele não faz nada, ele não toma nada. Daí você pensa assim, mas como que você vai operar e entrar numa rotina de vida virtuosa, saudável, se o seu esposo é operado e ele não faz nada disso, né? Então, isso, infelizmente, é uma coisa que aconteceu muito no nosso mundo bariátrico, que as pessoas pensavam simplesmente em vou operar para perder peso porque eu não consigo perder peso de outra maneira. E, na verdade, cirurgia bariátrica não tem a ver muito com o peso. Cirurgia bariátrica tem muito a ver com a doença existente e com a quantidade de gordura que você tem no corpo, né? Então, um exemplo muito prático para vocês todos entenderem, ontem nós tivemos 2 cirurgias, 2 pacientes, uma com IMC 35 e a outra com IMC 45. Então, a segunda paciente muito mais obesa. Qual que cirurgia foi mais complicada? A da primeira paciente, que era teoricamente menos obesa. Só que ela tinha muito mais concentração de gordura no abdômen, ela tinha um abdômen grande e a outra era mais distribuída.
Então, definitivamente, o que importa para nós é composição corporal, é gordura visceral, são doenças associadas, é tamanho do fígado, e o objetivo do pré-operatório é mudar isso, né? Opa, eu vou começar a desinchar meu fígado, vou começar a melhorar minha glicose, eu vou perder um pouco de peso, vou diminuir minha circunferência abdominal para chegar na cirurgia numa condição melhor, né? E às vezes o paciente não entende isso e chega para a gente, assim, às vésperas da cirurgia, resolveu toda a parte burocrática e não emagreceu nada, né? E o convênio aprova assim, rapidinho, né? E chega para a gente, faltando 10 dias para operar, então não emagreceu, não mudou o hábito, não tomou consciência. Então, a gente recebeu aqui uma pergunta da Aline Carvalho, perguntando assim, a bariátrica pode ser feita com quantos quilos? Não tem a ver com quilo. A bariátrica tem a ver com o número de doenças associadas, né? Então, uma pessoa que tem hipertensão, tem diabetes, tem gordura no fígado, ou refluxo, ou apneia, ela tem muito mais prioridade, mesmo às vezes sendo pouco obesa, mesmo às vezes tendo menos peso, né? E peso sozinho não quer dizer nada. Imagine, fala assim, eu peso 98 quilos. Tá, mas eu tenho 1,96 m de altura, então isso para mim não significa nada. Já uma pessoa de 1,50 m com 96 quilos, daí vai fazer toda a diferença, né? Então, o que é legal todo mundo entender é que a gente trabalha com proporção, né? Peso, altura, qual que é o seu índice de massa corporal, mas, acima de tudo, qual que é a sua concentração de gordura visceral, corporal. Visceral. Abdômen, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, meu pai não é obeso, meu pai só tem aquela barriga de cerveja e tem as pernas finas, mas ele tem hipertensão, diabetes e gordura no fígado justamente por conta dessa barriga grande, né? Então, eu acho que é a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, que os critérios de indicação de cirurgia bariátrica e metabólica levam em consideração o número de doenças associadas e não o seu peso isoladamente, né? Então, o comentário mais errado que possa existir dentro do nosso mundo é alguém olhar assim e falar assim, não, você não está tão gordo assim, você não precisa operar. Mas não é baseado nisso. Seria a mesma coisa que alguém falasse assim, não, esse teu caroço na mama aí não é tão grande assim para você operar. E o critério é o contrário. Deixa ele aí, né? Deixa ele aí. Isso, o caroço menor, ele é um câncer mais curável quando operado no início, né? E talvez a mensagem seja assim, obesidade não é uma doença de peso, é uma doença que gera mais entupimento das artérias, por isso que o obeso tem mais pressão alta, mais infarto, mais derrame, mais trombose, mais embolia. Então, se você agir mais precocemente, você vai ter mais sucesso na cura dessas doenças e na manutenção de uma magreza, de um peso magro a longo prazo, né? E tem muita diferença entre emagrecer e perder peso, né? Não tem nada a ver, na verdade. Emagrecer, a gente perder gordura corporal. Agora, o perder peso pode desinchar, perder uma perna que perde peso, né? Emagrecer músculo, gordura, aqueles emagrecimentos loucos, né? Tem muita diferença na saúde. Então, acho que a nossa mensagem, Michele, sempre para os pacientes é falar assim, o que me importa mais do que quantos quilos você está perdendo é quantos remédios você deixou de tomar e o quanto está diminuindo seu percentual de gordura no corpo. Porque a gordura não diminui muito com a perda de peso. O que diminui muito é músculo. A gente perde músculo, a gente perde vigor físico. Agora, se você fizer atividade física e fizer uma boa suplementação, daí sim você vai ganhar massa muscular e vai perder gordura, né? Então, a vida inteira todo mundo pensou em peso e pensou no resultado da dieta. Isso definitivamente não é o mais importante, né? Então, eu tenho repetido muito ultimamente que, às vezes, o paciente mais prioritário é o paciente menos obeso. Às vezes ele tem uma obesidade leve apenas, um IMC de 30, 31, porém tem diabetes. Então, em sendo diabético, ele vai ter mais prioridade do que um paciente muito obeso. O paciente muito obeso não é o primeiro da fila, ele é o último da fila. O paciente ele tem indicação formal a partir de obesidade moderada, IMC 35, na presença de doença. Então, às vezes é difícil para as pessoas entenderem esse critério, né?
que uma pessoa pouco obesa possa ter mais prioridade na indicação do que uma grande obesa, né? Então, eu acho que esse é o meu grande sentimento dos últimos tempos, até porque é um trabalho que tem acontecido de uma forma intensa na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é mostrar para as instituições de saúde, para as agências reguladoras, que as pessoas mais diabéticas, mais hipertensas, têm mais prioridade, não os mais obesos propriamente dito. Então, eu queria dividir isso com vocês. Isso, para nós, é um conflito, né? Infelizmente, esse preconceito simplesmente de peso. Nós não operamos peso. Então, a resposta, Aline, a partir de quantos quilos? Não tem quilo, depende da sua altura, depende da sua proporção, depende de quanta gordura você tem no corpo, de aonde está essa gordura e de quais as doenças associadas, né? Então, resumindo, quem tem IMC acima de 35, que é apenas obesidade moderada e já apresenta aquelas doenças comuns à obesidade, como pré-diabetes, gordura no fígado, refluxo, hipertensão, essa pessoa tem critérios formais de indicação cirúrgica. E ela não precisa ter que engordar mais para ter indicação, muito pelo contrário. Quanto mais gordura, quanto mais tempo de obesidade, maiores são as complicações, né? E outra coisa que é muito importante, que nunca ninguém deu muita bola, é a questão hoje de gordura no fígado. Todo mundo faz ecografia hoje e vai assim, nossa, deu gordura no fígado, esteatose hepática. E essa gordura no fígado, ela gera hepatite gordurosa ou esteatohepatite, que também vira cirrose. Hoje já é a segunda causa de cirrose no mundo, doença hepática gordurosa, gordura no fígado. Hoje, olha que coisa interessante que aconteceu, pessoal, hoje. Eu encontrei hoje dentro do Hospital Brasília um oncologista. E ele me falou assim, Luiz, eu estou com uma paciente que teve câncer de mama, operou, fez a quimioterapia, está bem, está mantendo um bom segmento, está sem câncer, só que ela tem obesidade, ela tem um IMC de 36, e eu já falei para ela que obesidade, gordura corporal são os principais fatores de risco para câncer. E se a gente fala em câncer de mama hoje, o principal fator de risco para câncer de mama é a obesidade. E as pessoas não têm essa percepção. Ele me falou assim, eu estou te mandando essa paciente porque ela precisa emagrecer para evitar o risco de ter câncer de mama de novo, de ter recidiva da doença, né? Então, esse é o nosso mundo hoje. Pessoas obesas têm mais câncer, são 13 tipos de cânceres mais frequentes em pessoas obesas, incluindo mama, útero, ovários, fígados, rins, estômago, esôfago, mieloma múltiplo. Então, tem vários cânceres que são mais frequentes nos obesos. Então, o nosso entendimento, a gente não está operando pessoas obesas, a gente está operando pessoas que têm mais pressão alta, mais diabetes, mais colesterol, mais infarto, mais derrame, mais cirrose, mais câncer. Outras pessoas têm muita alergia, têm asma, têm enxaqueca, têm psoríase, que também são doenças mais frequentes em pessoas com mais obesidade, né? Então, pessoal, não é quilo, é percentual de gordura e doenças associadas, né? Esse eu acho que é a grande mensagem, né? Uma outra pergunta aqui da Bruna Mafra, pode tomar sibutramina no pós? Bom, primeiro que pacientes operados, eles não tomam remédios que inibam o apetite, normalmente. A longo prazo, se essa pessoa perdeu o segmento, não fez o seu acompanhamento e começou a engordar de novo, essa pessoa tem que voltar para a equipe. Nutrição, psicologia, atividade física, ver exames, ir no endócrino e, eventualmente, tomar medicamentos mais modernos que possam ajudar a pessoa a voltar a perder um pouco de peso, mas não é a sibutramina. Os mais usados hoje são a base de liraglutida, que são aquelas injeções Victoza, Saxenda, essas são algumas opções. Sibutramina é um remédio que traz efeitos colaterais e são pouco usados hoje em dia, tanto é que já na Europa e nos Estados Unidos não se usa mais, já foi proibido, né? Então, eu acho que o grande detalhe do paciente entender que reganho, recidiva de peso a longo prazo vai acontecer se você não tiver massa muscular.
se você não tiver suplementação, né? Se você não tiver um acompanhamento com a sua equipe, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Se começar a ter recidiva, é logo no comecinho. Opa, eu já estou 5 quilos acima. Opa, vamos dar um passo atrás, vamos ver o que está acontecendo. Mas não deixar a coisa evoluir, né, Michele? E de ajudar a equipe, né? Porque as pessoas às vezes começam a ganhar um pouquinho de peso e vão se perdendo e não volta, não nos procura, né, enquanto equipe, e se perdem e acabam tendo reganho maior. Perfeito. A outra pergunta sobre o tema: como perder os quilos do reganho após 8 anos? Recuperei após 8 anos 17 quilos. Primeiro, que a gente não deixa o caroço crescer. Crescer um pouquinho, você já acompanha de novo. Não deixar chegar em 17, né? Então, isso, na verdade, é um erro, né? E a pergunta que se faz é: você toma quanto de proteína por dia? Qual que é o seu percentual de gordura? O que você faz de atividade física? Você está tomando cálcio, a vitamina D? Porque pessoas bem suplementadas e com boa massa muscular raramente têm reganhos grandes, né? Porque existe Mudança um do estilo certo... de vida, né? Não tem como, né? Operou um câncer de mama, é normal a pessoa entender que a vida inteira ela vai fazer segmento. Mas assim deva ser o paciente bariátrico, né? Não você deixar de ter recidiva da doença, né? Então, se você perguntar hoje, qual que é a alma da cirurgia bariátrica? Quando que você identifica que o paciente ele está extremamente comprometido e incluído numa equipe especializada em cirurgia bariátrica? É o paciente te falar: eu fiz um bypass gástrico ou uma gastrectomia vertical, eu tomo 60 gramas de proteína por dia, meu percentual de gordura corporal está abaixo de 30, eu faço atividade física, minha vitamina D é alta, a minha B12 é alta porque eu faço suplementação, né? Então, é uma pessoa que mantém uma rotina. Agora, não existe a menor possibilidade de você ter sucesso se você não se suplementa, se você não recupera a sua massa muscular. Você vai ficar inicialmente murcho, desmilinguido, com uma aparência magra, mas na verdade não é magreza, isso é falta de músculo. Você vai continuar ainda com excesso de gordura e essa gordura vai crescer, né? Esse é o grande problema, né? Então, nossa briga hoje é justamente por educação continuada. A gente está aqui por conta disso, para ensinar as pessoas sobre essa necessidade de um entendimento oncológico. Opa, eu operei um câncer, eu vou acompanhar a vida inteira. E o bariátrico é assim. A quimioterapia do bariátrico é a sua proteína, a sua vitamina, seu cálcio, a sua vitamina D e, acima de tudo, quanto de músculo e quanto de gordura você tem no corpo. Esse é o detalhe, né? Então, operar cada vez é mais fácil, porque a cirurgia raramente tem complicação, a recuperação cada vez é mais rápida. Mas você está fazendo a sua parte? Então, é essa a nossa filosofia, né, Michele? Fazer um preparo... Gente, vou falar uma coisa para vocês. O doutor é operado, ele tem 16% de gordura corporal, viu? Ele pode puxar a orelha com louvor. Ele está metido aí na cidade. É que talvez eu tenha um grau de exigência um pouco maior com relação a esses cuidados que deveriam ser praticados por todos, porque a gente sente isso na pele. Você entende o seu corpo funcionando bem ou funcionando mal, o seu vigor, sua disposição, em função daquilo que se come, daquilo que se suplementa, né? Não existe a menor possibilidade de um paciente não tomar pelo menos 60 gramas de proteína. Não existe a menor possibilidade de ele não tomar cálcio, vitamina D, polivitamínico e não ter uma atividade física regular. Ou seja, na semana passada, na terça-feira, a gente entrevistou o Edson, educador físico, que tem muita experiência com pacientes bariátricos. O que ele falou? Edson, com que frequência tem que fazer atividade física? Ele falou assim, todo dia. Todo dia, ele falou. Ele não falou 3 vezes na semana. E o conceito que existia antigamente da Organização Mundial de Saúde é 4 horas semanais, também caiu por água abaixo, né? Hoje é no mínimo 5 horas distribuídas em 7 dias da semana. Então é que nem comer, é todo dia um pouquinho. E às vezes as pessoas operam e não têm noção da importância dessa rotina. Por quê? A atividade física perde peso? Não. A atividade física recupera o músculo, que é o que vai te garantir bom metabolismo e magreza a longo prazo. Ficou murcho, ficou desmilinguido, está sem músculo, daqui a alguns anos vai ter problema, né? Então, gente, só aquilo, só peso, só cirurgia, isoladamente não existe, né? Existe todo um conjunto de um tratamento onde a cirurgia
tem o papel fundamental de curar ou minimizar as doenças metabólicas, a pressão alta, o diabetes, o colesterol, a gordura no fígado, a apneia do sono, as varizes, as artroses, só que você vai ter que transformar essa perda de peso em efetivo emagrecimento, ganho de massa muscular. Não tem como, né? Então, as pessoas, infelizmente, voltam dizendo que tiveram problemas, que não procuraram ninguém, e não fizeram, infelizmente, todo esse conjunto de ações e segmentos e suplementações, né? Não é, Michele? É isso aí. É mudança do estilo de vida, como eu sempre falo para os pacientes, né? Não é, assim, alguns querem operar e querem todos os efeitos da cirurgia, achando que é uma varinha, né? Mágica, mas não, precisa de alimentação, precisa da suplementação, precisa da atividade física, precisa dos exames de rotina. A gente está sempre a avaliar como é que está. Perfeito. Acho que essa é a grande ideia, né? Ensinar o povo a se cuidar, né? Essa é a nossa quimioterapia, né? Vamos adiante. Pergunta da Manuela: tenho que ficar quanto tempo após a cirurgia sem trabalhar, né? Manuela, hoje a recuperação física é muito rápida, né? A gente só opera por videolaparoscopia, então a pessoa recebe uma alta precoce hoje com 24 horas, uma semana depois volta no consultório, está bem, faz a retirada de pontos, e com 15 dias de operado ela começa a retomar atividades de dirigir, atividades físicas mais leves, né? E ela consegue trabalhar. O detalhe é que a gente precisa ter uma programação de seguir a dieta, né, tomar o suplemento, fazer a caminhada. E se a pessoa às vezes volta muito rápido a trabalhar, ela acaba não fazendo essas coisas. Ela acaba não tendo, né, Michelle, essa adaptação à dieta líquida, né? Você tem essa impressão também ou não? Na sua cabeça, Sim, qual que é o sim. tempo, qual que é o tempo ideal, você acha? Quem pode pacificar o primeiro mês em casa é maravilhoso. Já voltar para casa mastigando, voltar para o trabalho já mastigando, né? Já mais adaptado com a atividade física, o corpo já começando a pedir aquela atividade física, que são as caminhadas, ou depois já evoluir para uma atividade um pouco mais intensa, com a alimentação nos Exato. horários corretos, é bem melhor. Se tivesse, para quem tem esse privilégio de passar um pouco mais tempo em casa se cuidando, melhor ainda. Seria o ideal, né? É o ideal. Muito bem. Vou um fone aqui para ver se melhora a nossa microfonia. Estão me escutando? Está me escutando, Michele? Sim, estou. Está me escutando bem? Então tá jóia. Beleza. Vamos adiante aqui. Mais perguntas aqui da Dalila. Quem possui síndrome do intestino irritável pode fazer cirurgia bariátrica? Não tem relação direta uma coisa com a outra, né? É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho um câncer, eu posso operar bariátrica, são coisas totalmente diferentes, né? O que pode acontecer, às vezes, pessoas que têm doenças intestinais, talvez não faça bypass e faça uma gastrectomia vertical, então pode mudar a técnica operatória. Agora, não tem correlação direta porque a cirurgia bariátrica não é uma coisa optativa, né? Não é uma coisa estética que você possa escolher fazer ou não. Os critérios de indicação de cirurgia bariátrica são formais porque você está operando uma pessoa que tem doenças metabólicas, tem alto risco de infarto, derrame, trombose, embolia, alto risco de câncer a longo prazo. Então, não é uma opção, é uma necessidade. Agora, se você tem outros problemas ou outras limitações físicas, às vezes a gente tem que mudar a técnica, mas você não deixa de ter a indicação de cirurgia em função de ter outros problemas, né? Né? Não é por aí? Vamos adiante aqui. Flávia, você atende Unimed? Atendemos, Flávia. Quantas comorbidades precisa para fazer a bariátrica com IMC acima de 35? Às vezes basta uma, mas ninguém tem uma só. Flávia, você vai fazer exame de uma pessoa que tem IMC acima de 35, essa pessoa vai ter resistência insulínica, ela vai ter algum grau de gordura no fígado, ela vai ter algum grau de refluxo, ela vai ter algum grau de apneia, é raríssimo não ter. A pessoa pode não saber, mas na prática ela tem várias comorbidades, nunca é uma só, tá? Muito bem. Pessoal, fiquem totalmente à vontade para mandar as perguntas, a gente vai tentar responder todas. Se não der, Michele, a gente responde na sequência, depois, né, no consultório.
Tem algumas né? perguntinhas aqui. Vamos lá. Leia uma lá, Michele. Vai lá. Espera aí. Tem uma aqui sobre doce, Michele. Qual que é? Chefe Fran Nascimento. A relação do doce na vida de quem faz... Qual que é a relação do doce na vida de quem faz bariátrica? O que você acha, Michele? Bom, a relação do doce é na vida de qualquer pessoa, tá, Fran? O excesso do doce, ele aumenta. Coloca o seu pâncreas para trabalhar com mais intensidade, aumentando o risco de resistência insulínica. Quando a gente tem resistência insulínica, a gente aumenta a concentração de gordura corporal, de gordura abdominal, tá? Aumenta o risco de diabetes, Alzheimer, obesidade. Então, assim, o excesso do doce é para qualquer pessoa. Isso não significa que nunca a pessoa vai comer doce, o bariátrico não pode comer doce nunca mais, não significa isso. É claro, assim, o que eu sempre recomendo? Que a pessoa cuide da rotina e insira um doce esporadicamente, no final de semana, uma sobremesa diferente, tá? Mas a relação é isso, porque com a cirurgia bariátrica, a gente acaba cuidando de todas as comorbidades, cuidando do emagrecimento, e a pessoa, às vezes, tem alguma compulsão por doce, não trata, ou então fica ali tentando testar o organismo e querendo comer cada vez mais e mais doces, tá? Exato. Sim, responder? Acho que você respondeu bem. Só complementando, como as pessoas operadas têm o estômago menor, esse doce ele vai chegar mais rápido no intestino. E a absorção é muitas vezes mais rápida. A glicemia aumenta muito rápido. E como resposta, o corpo tende a produzir mais insulina e a glicose acaba caindo rápido. Toda vez que a glicose cai rápido, a pessoa continua com cada vez mais vontade de comer doces ou carboidratos, né? Então, muitas vezes o paciente... energia rápida, né? Exato. Às vezes o paciente fala assim, doutor, eu não era muito de doce, mas depois que eu operei, eu estou com desejo. Mas você está com desejo porque você está comendo alimentos que fazem a tua glicose subir rápido e descer rápido. Isso acontece com açúcar e massas. Então, bom seria assim, doutor, como muito, mas eu não gosto de doce nem de álcool. Esse seria o mundo perfeito. Porque a gente não deveria usar coisas industrializadas e processadas, né? Então, se a gente pudesse comer doces mais naturais, seria bem mais legal do que aquele com muito açúcar. Mas é da nossa cultura, né? O açúcar é muito forte na cultura do doce, né? Mas daí... No Brasil, a gente consome em torno de 60 quilos de açúcar por ano. É impressionante, né? É muita coisa, né? A gente é muita coisa, né? 60 quilos. A bem da verdade é que o nosso corpo ele não aguenta, né? Ele não consegue mais digerir a quantidade de carboidrato que a gente ingere hoje em dia, né? Ou pelo menos as pessoas de uma maneira geral, né? Então, ideal seria não ter. Mas se for uma coisa eventual, né, Michele? Né? Engatando, tem uma pergunta aqui do Batista, do Aldenor, perguntando aqui que ele está tendo muito problema com o odor das fezes e gases, né? E o que ele pode fazer para amenizar, né? Antes de você falar, eu vou falar assim, Aldenor, a gente vai perceber que depois que a gente opera, por conta do desvio intestinal e do estômago mais curto, a gente já não digere também gorduras, a gente não digere também açúcares. Então, esse resto de gordura que sobra no intestino mal digerida, ela vai fermentar e vai gerar cada vez mais mau odor nas fezes e nos gases. Então, o nosso corpo responde em relação àquilo que a gente comeu. Se você come uma comida magra e saudável, você vai ver que o odor das fezes é muito suportável, né? Mas comer uma comida mais gordurosa, comer alguma coisa com um derivado de leite, ingerir o álcool, você vai ver que fica muito forte o cheiro, né? Então, o corpo da gente, principalmente depois da bariátrica, responde muito rápido aos nossos maus hábitos, né? Fora isso, tem uma questão de flora intestinal, né, Michele, que pode melhorar, não é isso? Sim. Okay. Tanto melhorar a flora intestinal, como também ajudar, assim, se puder repor enzimas digestivas também para ajudar nessa quebra, nesse processo digestivo, ajuda bastante. E reposição de probióticos, né? Para melhorar as bactérias boas do intestino.
Muito bem. A Jamile está perguntando aqui se o whey protein é para toda a vida ou só uma alimentação adequada é possível para suprir a necessidade de proteína. O que você acha, Michelle? Bom, Jamile, como assim? Vocês, depois da cirurgia, vocês têm um estômago reduzido? Uma alimentação, para você conseguir uma alimentação adequada, você vai ter que ingerir uma mulher em média de 100 gramas de proteína, tá? Então, um bife no almoço é em torno de 25 a 27 gramas de proteína. Um bife no jantar, agora você vai falar assim, vai comer 3 bifes? Não consegue, né? Vai comer 2 bifes? Não consegue. Então, assim, o whey protein é uma forma da gente complementar essa proteína para que você não tenha falta, né? Por exemplo, se você tomar 60 gramas do whey e complementar com 2 bifes, um no almoço, no jantar, você garantiu o seu dia aí com proteína. Se você comer um ovo, para você ter noção, um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, você teria que comer 4 ovos para ser equivalente a um bife. Então, 4 ovos é tolerável para o paciente pós-bariátrico comer isso todos os dias, né? Então, por isso que a forma que a gente encontrou de a gente suplementar e a gente atingir essa meta, a necessidade de vocês, suplementando mesmo com whey, tá? Então, é importante, sim, esse consumo. Jamile, não tem jeito. Eu tenho 13 anos de operado, eu tomo todo dia proteína, e eu adoro minhas proteínas. Eu tomo uma de cacau no consultório, em casa tem uma de baunilha, que é mais fácil para bater com uma fruta, e todo dia, 2 medidas por dia, 2 de 30, eu tomo 60 gramas por dia. E isso faz diferença no teu vigor, no teu bem-estar, de você não perder muita massa muscular, de você conseguir recuperar o teu músculo. Não tem como. Você pode comer perfeito, ainda assim, depois da cirurgia, teu organismo não consegue absorver tudo o que você precisa. Então, sim, é para sempre. Tá? Por isso que a gente falou pré-operatório, qual que é a nossa missão? Ensinar os pacientes sobre essas necessidades. A pessoa precisa ter uma programação de vida, né? Ela precisa saber dos horários, precisa saber do custo que ela vai ter, ela tem que se organizar. Isso é muito importante. Tá? O Aldenor falando aqui que tem 6 meses e tem problema com a dor das fezes. Eu acho que eles têm que marcar uma consulta e voltar na Michelle, né, Aldenor? Para poder rever teu hábito alimentar, ver se está tomando probiótico, ver se às vezes a proteína que você está tomando não possa estar piorando ou gerando alguma alteração intestinal, que às vezes pode, né, Michelle? Então tem que analisar, né? Muito bem. Mas tem jeito sim, Aldenor, melhora bastante, sabe? Ah, que legal, a Grazi aqui, amanhã 3 dias de operada. Graças a Deus, muito bem. Um conselho para quem vai fazer a cirurgia, siga as orientações e se estiver com medo da cirurgia, podem ir na paz, equipe e atendimento muito bom. Obrigado, Pedro. Então, aqui para isso, tá? Querida, né? Querida. A Sônia Heiker, paciente querida também, de muito tempo. Dr. Luiz, você está muito à frente na medicina. Parabéns por se manter sempre atualizado para o benefício dos seus pacientes. Obrigado, Sônia. Eu acho que essa é a nossa missão, sabe? A gente vê muita coisa errada por aí e muita gente priorizando dentro desse nosso mundo só a cirurgia. E não é a cirurgia que tem que ser priorizada. O que tem que ser priorizada é a indicação, operar precocemente antes que as doenças piorem, antes que o grau de obesidade piore, mas acima de tudo entender suas novas necessidades e manter esse segmento. Quem faz segmento não tem problema, gente. O problema surge e já resolve, né? Obrigado, Sônia. E vamos adiante, vamos adiante. Qual é o melhor, a Helena perguntando, Michele, qual é o melhor horário para tomar proteína, para tomar whey? Vai depender muito da atividade física, do estilo de vida, né? Tem gente que prefere no café da manhã, porque tem um café da manhã, é muito corrida amanhã, acorda muito cedo, tem que chegar cedo no trabalho, então acho mais prático. Tem gente que é melhor no lanche da tarde, antes de dormir. Cada pessoa depende muito do estilo de vida. Exato, né? Agora, sempre lembrando, a proteína, ela pode ser, como a Michele falou, um substituto, né? Você vai bater uma banana com proteína e água, ou água de coco de manhã. Você sai tomando, se você não tiver tempo de tomar um bom café da manhã. Mas, às vezes, a proteína é aquela tua bengala para você matar a fome, né? Às vezes você está com muito desejo, você está ansioso e estou com muita fome. Antes de comer bobagem, você toma uma proteína, né? O comigo, às vezes, acontece, tem dias que a gente fica em lives, ou fica estudando, fica em alguns eventos, até tarde, vai dormir muito tarde à noite. E daí, passou muito, né, do horário de você dormir, você começa a ficar com fome, né?
Pô, meia-noite, pô, tô com fome, vou comer o quê? Comer pão? Não, toma uma proteína, né? Então, essa adaptação às necessidades, aos horários, à nossa rotina de vida, eu acho que é importante, conforme a Michelle falou aí, né? Mas, enfim, pelo menos uns 60 gramas por dia, né? Vamos lá, a Iraneide perguntando, quem faz cirurgia demora para evacuar? Porque fiz cirurgia em janeiro e atualmente fico até 4 dias para evacuar, porém já era assim antes da cirurgia. Esse é o ponto, né? Só um comentário antes de você falar, Michele. Hábito intestinal, ele tende a melhorar um pouco após a cirurgia, mas para quem já era ressecado, ele pode continuar ressecado. Isso já é uma coisa sua. Daí você vai ter que ter uma adaptação e a Michele vai ter que mudar a tua dieta, a tua suplementação de fibra, e às vezes a gente vai ter que te orientar alguma medicação, né? Porque Assim, tem ó, que ser... só de ingerir bastante água é bem importante, tá? Para hidratar essas fezes. Atividade física, quando você vai fazendo uma caminhada, por exemplo, já começa a mexer com essa motilidade da região abdominal, então já começa a movimentar um pouco mais esse intestino. O consumo de fibras, como é que tá? Às vezes, como é que tá o consumo, excesso de carne vermelha? Aí a gente começar a identificar o que está acontecendo, tá? Perfeito, é isso mesmo. A Grazi Alves agradecendo aqui a doutora Michele, muito atenciosa e super prestativa. Isso a gente já Obrigada, sabe, ela Grazi, é querida. mesmo. A Sandra Lemos falando aqui que eu tenho 11 dias de operada, está super bem, seguindo à risca as orientações da equipe. Obrigado, disponha, Sandra. Estamos aqui para isso, né? A Leandra falando, muito bom vê-los e ouvi-los, me dá um frio na barriga que já está aproximando. Sensacional. Na verdade, operar é óbvio que gera uma ansiedade, gera um medinho, né? Mas ter acesso a um tratamento médico, isso é maravilhoso, gente. A maioria, infelizmente, não tem acesso. Hoje no Brasil, infelizmente, de cada 100 pessoas que precisa fazer uma bariátrica, só 1% consegue fazer. Então, isso é preocupante. Então, para quem está conseguindo ter acesso, maravilhoso, parabéns, né? Margot perguntando, doutora, podemos comer ora pro nobis? Aquela folhinha Deve, dos mineiros? deve, excelente, tá? Com chá de fé, principalmente para nós mulheres, é excelente aquela plantinha. Maravilha. A Cristi Ferreira falando, eu ainda tenho dumping quando como doce. Que bom. Sorte sua, minha cara. Porque é o teu corpo te avisando que você comeu alguma coisa que vai te gerar má digestão e que é inadequada para a sua saúde, né? Então, a gente sempre fala, quando você tem que operar o estômago de uma pessoa que tem câncer, essa pessoa igualmente pode ter dumping depois da cirurgia, porque o estômago está reduzido e o alimento chega rápido no intestino. A gente não quer que uma pessoa que operou por câncer tenha dumping, mas uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, eu gostaria que todos tivessem dumping, porque o que causa dumping geralmente são coisas muito doces ou muito gordurosas, né? Então, se você às vezes cortar esse hábito, resolve o problema, né? É aquela história, tenho intolerância à lactose, vou tomar lactase, enzima. Seria melhor não ingerir a lactose, né? Eu sei que não é fácil, mas, né? Ela fala assim, eu não estou conseguindo gostar de doce, mas então tá mais fácil, né? Se você não gosta, vai ser mais fácil largar, né? Não precisa Muito bem. insistir, não, viu? Aqui a Leandra fala assim, eu não sou fã de doce, o meu problema são as massas, mas às vezes a massa faz o mesmo efeito do doce, né, Michele? A farinha de trigo, né? Sim. Muito Glicêmico, bem, né? exatamente. Vamos lá, a Rayane falando, meu paladar mudou muito após a cirurgia, estou com 76 dias, não consigo comer coisas mais doces, frutas muito doces, me causa enjoo. Essa mudança prevalece ou ocorre mais alterações? O mais comum é isso, Michele, ter dificuldade para açúcares, ou você percebe no dia a dia outros alimentos que causam mais má digestão? Assim, cada pessoa de uma forma, tá, Rayane? Por exemplo, tem gente que tem dificuldade com carne vermelha, tem gente que tem dificuldade com arroz. E que bom você está com dificuldade com açúcares, tá? Vai te fazer muito bem. Manter você ganhar mais saúde cada dia mais, tá?
Então, que se mantenha assim. Maravilha, isso mesmo. Boa noite, doutora, 14 dias de cirurgia, estou ótimo, muito obrigado, estarei aí em breve, legal. Obrigado, Adivan, um abraço para você, irmão. A Rayane falando aqui, meu esposo vai operar semana que vem, na expectativa. Maravilha, maravilha, tá chegando, vai ser bom demais, né? Ó, a Leandra falando com franguinho e quiabo, acho que é do Ora Pronobis, né? Comida boa, gente, comida saudável, tá valendo, né? Nosso problema Tá é comer valendo, exatamente. industrializado, né? A Manu, fiz 3 anos de cirurgia, nunca estive tão feliz, obrigado a vocês, são 1000, obrigado a você também, querido. Estamos aqui exatamente para isso, né? Vamos adiante. Boa noite. A Edna perguntando aqui se o Pilates pode substituir a musculação, né? O meu comentário seria, certo é que a gente, da mesma maneira que você tem a tua nutricionista, tem o teu médico, tua psicóloga, se tivesse o teu personal, porque o teu educador físico, ele vai conseguir analisar qual que é o seu percentual de gordura, sua massa muscular e fazer o exercício mais adequado. O que a gente sabe na prática que melhor resultados gera no reganho de massa muscular é a musculação, mas nada impede que você possa conseguir isso através do Pilates, mas tem que ter orientação de um educador e alguém que esteja vendo a tua composição corporal. Tá? Doutor, tenho 3 anos de cirurgia e simplesmente amo rúcula. Um sabor que aprendi a gostar após a cirurgia. Pô, sensacional, né? Maravilha, maravilha. Mas paladar altera mesmo, viu? Vocês comendo melhor, vocês estão melhorando a flora bacteriana, tá deixando a sua flora bacteriana mais saudável, do trato gastrointestinal, e elas pedem comidas saudáveis, tá? Quando a gente quer comer muita besteira, significa que a flora está toda alterada, está prevalecendo a flora a que piora a nossa saúde. Muito bem. Geralmente aquela coisa, né? Frutas, verduras e legumes melhoram a flora intestinal e dá menos gases, né? Vai comer mais gordura, mais açúcar, mais massa, vai ter mais gases, né? Então, é esse desequilíbrio, né, de bactéria boa e bactéria ruim. Sério, um beijo para você. Você que é fera. Ela falou que nós somos fera, ela também. Querida. A Mirelle, estou muito ansiosa, dia 19, está quase lá. Se cuide, Mirelle, capriche no seu pré-operatório. Continue perdendo peso até o dia da cirurgia. Cuide da alimentação. Não pense em fazer despedidas, por favor. Às vezes, um final de semana de exagero, a gente engorda 2 quilos, né? Então, acho que mantenha o foco para chegar bem na cirurgia. Não tem necessidade não, viu, gente? Eles vão voltar a comer, só que é importante aprender a ter uma rotina saudável, né? Mas precisam se permitir depois, né? Comer uma pizza, comer um churrasco. As pessoas ficam com medo de não poder comer mais. Nem nunca, nem sempre, né? Isso não existe na vida, né? Eu quando fui operar, eu sempre fui cozinheiro, sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de harmonizações de comida e vinho, e quando eu operei 13 anos atrás, um amigo falou assim, será que você não vai sofrer, não vai se frustrar, o teu hobby de cozinhar, não sei do que. Assim, primeiro porque não é uma opção, pô, estou diabético, estou hipertenso, tenho gordura no fígado, tenho apneia do sono, tenho que fazer a cirurgia por causa da minha saúde, senão daqui a uns anos eu estou infartado, né? E depois você aprende que você consegue voltar a comer de tudo, né? Só que teu corpo é mais seletivo naturalmente. Você sabe que algumas coisas que você come, nossa, o cheiro das fezes, os gases pioram. Daí, então você começa sem querer a comer melhor, né? Que o nosso sonho é fazer as pessoas voltarem a comer carne, salada, arroz e feijão, né? E menos comida de fast food, né? E comida industrializada. Não é isso, Michele? É isso aí. Muito bem, beleza. Então, pessoal, a gente só tem 10 minutos. Na prática, se a gente fosse assim resumir cirurgia bariátrica e metabólica, né, indicações mais precoces, como se fosse o câncer, não deixe as doenças piorarem e nem aumentar o grau de obesidade. Preparo para a cirurgia, entrar num segmento de uma vida saudável. Opa, eu já estou seguindo uma orientação nutricional, já comecei a fazer um exercício, já comecei a perder um peso, já estou desinchando e desinflamando, né?
E pós-operatório, que nem um pós-operatório de um câncer, o paciente sempre tem um segmento clínico, né? Mesmo depois que você receber alta da cirurgia em si, que já cicatrizou tudo, você precisa ter um segmento clínico. Então, ter a nutricionista, o psicólogo, o educador físico, o endocrinologista, fazer suas suplementações, estar focado no seu percentual de gordura corporal, isso é a alma da cirurgia bariátrica, é nosso sonho de consumo, né? Um dia isso vai ser tão rotina que a gente não vai mais precisar ficar insistindo, né, em falar assim, não, façam suplementação, porque é uma coisa teoricamente óbvia, né? Natural, exatamente. E às vezes as pessoas se preocupam assim, putz, mas eu não vou ter grana para comprar essas coisas, né? Você consegue hoje ter um atendimento do SUS, existe um bom ambulatório hoje de cirurgia bariátrica no Agarram, onde tem nutricionista, psicóloga, tem médico, e lá você consegue se cadastrar para poder ter acesso a pegar no GDF suplementos, né? Não, nem sempre vai ser aquela proteína hiper top, mas você vai ter uma proteína, vai ter um cálcio, vai ter uma vitamina D. Então, se a preocupação é grana, tem jeito também, gente, né? É só E outra querer. coisa, a pessoa também começa a economizar tanto com a alimentação, né? Porque não está mais entrando naquelas... Como eu tenho uma cliente que falava assim, Michele, meu cartão só era iFood, né? Agora não tem mais aquele tanto Exato. de consumo com fast food, então já economiza bastante. E fora isso, vai economizar com remédio, gente, né? A gente, Exatamente. é muito raro o paciente continuar tomando o mesmo número de remédios que tomava antes, né? Eu mesmo tomava 2 remédios para pressão, 2 remédios para o diabetes, né? E são remédios caros, né? Então, isso já faz uma baita diferença também, tá? Mas, Uhum. enfim, é que nem botar filho no mundo. Você vai ter que ter uma programação para comprar o leite do teu filho. Vai ter que ter mamadeira, né? E a nossa mamadeira é o nosso suplemento. Não é? Isso aí. Acho que até faço direitinho, né, Michele? Né? Cuida Tem, bem, a gente vê os resultados, né? Dos tem, exames que, aí, coisa excelente. tem que dar o exemplo, né? Senão o pessoal vai ficar falando assim, você só fala, fala, fala e não faz. Gente, eu juro por Deus que eu Aí não faço. tem graça, né? Exato. Logicamente, ninguém é perfeito, a gente tem as nossas vacilos às vezes, alguns erros alimentares, né? Mas no dia a dia, a coisa, graças a Deus, tá seguindo Cuida, bem. né? Vamos ver aqui. A Bru perguntando, depois do primeiro retorno, uma semana depois, qual que é o próximo retorno? É muito importante, Bru, que a gente faça no primeiro ano exames a cada 3 meses, exames de sangue para controle nutricional, né? Então, a princípio com 3 meses, mas eu particularmente gosto que o paciente volte com aniversário de 1 mês de cirurgia, para a gente avaliar como que foi a sua avaliação, sua perda de peso nesses primeiros 30 dias, que é o tempo que você volta na Michele, né? Próximo de 30 dias, faz essa avaliação do primeiro mês, daí depois a cada aniversário de 3 meses de cirurgia, 3, 6, 9, 12, depois que completa um ano, a orientação, você vai estar de alta de cirurgia, mas você precisa manter um segmento clínico e o endocrinologista deve te acompanhar pelo menos a cada 6 meses. Isso é importante. Agora, aquela coisa, né, Michele, não existe receita de bolo, né? Tem pessoas que têm necessidades Não. diferentes de outras, né? Que nem assim, opa, eu estou tendo mais dificuldade em perder peso, minha perda é mais devagar. Opa, você vai ter que A gente talvez tem que ter ficar mais perto. um acompanhamento mais próximo, né? Não deixar passar 3 meses, né? Então, Exatamente. a princípio de 3 em 3, mas cada caso é um caso, né? Muito bem, muito bem. Gente, cuidado com o frio, né? Essa esfriada aí favorece, né, a gripes, os resfriados, reforçando uma preocupação que eu tenho sempre, vão internar no hospital, não usem ar-condicionado, né, mantenham aqueles cuidados de higiene, máscara, o acompanhante, acima de tudo, precisa ser uma pessoa saudável, né? A recomendação é que os acompanhantes sejam pessoas com menos de 60 anos, que não tenham doenças, que não sejam hipertensos, não sejam diabéticos, não sejam grupo de risco. A gente tem tido muita tranquilidade nesse último ano e meio,
A gente não teve casos de pacientes que internaram para fazer cirurgia e pegaram Covid. A gente teve, sim, pacientes que tiveram Covid muito tempo depois da cirurgia, porém já de uma forma mais leve. As pessoas já tinham perdido um peso, já estavam melhor da sua saúde, né? Mas o acompanhante deva ser também uma pessoa que seja saudável. A gente evita que o acompanhante sejam pessoas com obesidade, hipertensão, diabetes, que são grupos de mais risco para formas graves de Covid, né? E não usem ar-condicionado. Ar-condicionado piora aí a chance de espirros e tosses no quarto, tá bom? Gente, faltam 4 minutinhos. Michele, seus comentários. Gente, obrigada pela presença. Alguém tem mais uma pergunta aqui? Deixa eu ver se tem mais uma, só para a gente responder rapidinho. Qual a principal ajuda que a família pode oferecer nesse momento? O apoio, né? Estar junto no processo, alimentação saudável, alimentação de qualidade, é para a família toda, né? Só para quem está operando, né? Então, isso tudo, esse apoio, assim, da família participar da mudança da casa, que vai ser bom para todo mundo ganha, é fundamental, viu? Perfeito. Gente, faltam 3 minutinhos. Aqui teve uma pergunta interessante sobre qual que é o papel do fonoaudiólogo e outro comentário aqui sobre o dentista. Isso é muito importante. A gente tem que estar com a dentição muito boa, a gente está com a deglutição muito boa, e esses dois profissionais, o fonoaudiólogo e o dentista, são importantes para ver a nossa saúde bucal e da nossa boa mastigação e boa deglutição. Então, idealmente, seria que todos tivessem essa avaliação. Muitas vezes, por questões burocráticas e dificuldade de atendimento do plano de saúde, a Michele acaba assumindo esse papel e ensinando vocês sobre mastigação e identificando se você tem algum problema, ela vai acabar te indicando, ó, precisa de um dentista, precisa de um fonoaudiólogo, mas em casos especiais hoje a gente está usando, porque infelizmente a gente nem sempre consegue esses profissionais atendendo o plano de saúde, mas que seria um ideal e sempre, não tem a menor dúvida, isso seria um ideal, né? Não é, Michele? As questões de mastigação, gente, né? Eu quero agradecer a presença, a participação de cada um de vocês, assim, muito obrigada por estarem aqui mais uma terça-feira assim, conosco, mais um mesinho, Amém. tá? Estaremos aqui todos os meses compartilhando, esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? Se Deus quiser, em breve nossa reunião voltará presencial, né, doutor? Exato. Acho que avançando a vacinação, os próprios hospitais vão acabar liberando seus espaços, seus auditórios novamente, para que a gente possa usá-los, né? Esse ano, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica Metabólica, que ia acontecer ano passado e não aconteceu, vai acontecer presencial agora em novembro, lá em São Paulo. O que mudou, vai ter mais espaçamento entre as cadeiras, um espaço maior, uma área de alimentação com alguns cuidados a mais, mas já vai ser um congresso presencial em novembro, porque até lá estima-se que a grande maioria da população, em especial o público médico da área da saúde, já esteja tudo vacinado, né? Então, segundo semestre a gente volta, segundo semestre a gente volta. Graças a Deus, a gente em Brasília tem que agradecer a Deus que a nossa situação ela é mais privilegiada, né? A gente está entre as capitais que mais vacina, a gente já tem hospitais hoje que a gente pergunta para os clínicos diariamente, não, está bem tranquilo. Lá no Hospital Brasília hoje fui perguntar numa enfermaria, pô, tem muito paciente? Não, só tem 3 internados. Então, graças a Deus, muito bom. Né, vamos torcer para que não existam quartas e quintas ondas, mas a coisa, graças a Deus, está evoluindo bem. Tá? Queridos, beijos para vocês. Estamos aqui por vocês, para vocês, mas não só para operar, e sim para a gente melhorar a nossa vida, a nossa saúde, começar a melhorar antes da cirurgia e ensinar sobre essas novas necessidades, né? Sobre essa necessidade de bom acompanhamento. Tá bom? Beijo para vocês. Mês que vem estamos de volta. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Tudo de bom. Boa noite, saúde doutor. vocês. Obrigada. Beijo. Tchau, Michele. Obrigado a você, querido. Tchau, Beijo. boa noite.